Depois de ouvir o que Nieli disse, os olhos dos plebeus da classe se iluminaram. Todos conheciam a história do Sr. Emo. Ele era um exemplo a seguir para aqueles que queriam se tornar uma existência poderosa. O problema era que as palavras que Shen Xiu falou anteriormente foram simplesmente muito ásperas. Isso fez com que eles ficassem deprimidos. Nas centenas de anos da Cidade da Glória, Lord Emo foi o único capaz de subir ao topo, confiando em sua própria capacidade, disse Shen Xiu demorando um pouco para responder. Ela rapidamente retaliou com sua resposta exagerada. Mas a professora Shen Xiu não disse que era impossível? Por que você está sendo tão contraditória? Nieli zombou friamente. Lord Emo é um exemplo claro. Não importa se é um nobre ou plebeu, o potencial do futuro é infinito. Nada é difícil, desde que esteja disposto a subir. Shen Xiu quase explodiu. Esse cara era muito rancoroso. Ele continuava pegando as lacunas em suas palavras e atacava constantemente. Ele não tinha respeito por um ancião. Ela olhou friamente para Nieli. Ele se atreveu a contradizê-la abertamente diante de tantas pessoas. Ela não deixará Nieli ter uma vida fácil nesses próximos dias. Não muito longe de Nieli, Dúzia olhou para Nieli. Seus olhos estavam cheios de gratidão. Embora Nieli fosse um nobre, ele ainda correu o risco de ofender a professora Shen Xiu, ajudando os plebeus com suas palavras. Isso o deixou muito comovido. O coração de um adolescente é muito simplório, portanto, ele já via Nieli como seu amigo. Shen Xiu zombou, seu espertinho. Você acha que colocar as coisas desta maneira poderia mudar a dura realidade? Você só olhou para o momento glorioso do Lord Emo, mas não olhou para quantas pessoas falharam. Sem mencionar que ser um espiritualista demoníaco, mesmo se tornar um lutador já é uma coisa difícil de alcançar. Nieli, não é? Você pode ser considerado de uma linhagem de uma família aristocrata. Já que você não sabe quando ir e vir, eu vou conferir que tipo de talento você tem. Shen Xiu abaixou a cabeça e deu uma olhada no pergaminho em suas mãos. Depois de ter um vislumbre do conteúdo, ela riu zombeteiramente. Nieli, Reino de Alma Vermelho, Força da Alma Atual 5, Força 21. Com o seu talento você só pode chegar à categoria lutador de nível bronze em toda a sua vida. Querer se tornar um espiritualista demoníaco é simplesmente impossível. Você é até mesmo inferior a alguns plebeus. Não admira que você se atreva a falar desta maneira. Você está apenas tentando esconder sua própria baixa autoestima. O grau do reino da alma é diferenciado pelas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo. Das 7 classes diferentes, o vermelho é considerado o mais baixo. É o mais fraco do nível mais baixo. Uma pessoa comum teria um reino de alma laranja ou amarela. Ter um reino de alma verde ou ciano já poderia ser considerado um gênio. Quanto aos reinos da alma azul e índigo, eles só existiam em lendas. Depois de ouvir o que Shen Xiu disse, o grupo de estudantes comuns começou a sentir pena de Nieli. Como alguém da nobreza, o talento de Nieli poderia ser considerado pior. Eles temem que seria difícil para ele ter alguma conquista em sua vida. Yeziun olhou para Nieli e suspirou gentilmente. Embora sua impressão de Nieli não seja boa, sabendo que seu talento é tão terrível, ela não podia deixar de sentir pena dele. Shen Yui, que está sentado ao lado de Yeziun, franziu os lábios com desdém. Se soubesse mais cedo do horrível talento de Nieli, ele não consideraria Nieli uma ameaça. Já que Nieli simplesmente não é qualificado. Com seu talento horrível, ele só podia viver nos níveis mais baixos da Cidade da Glória, e ele, Shen Yui, era de uma das 3 famílias principais. Como alguém da linhagem direta da família sagrada, como poderia Nieli competir com ele? Se não fosse por Yeziun, ele nem viria a essa classe de lixo nem estaria na companhia de lixos como Nieli. Shen Xiu agressivamente continuou: com tal talento, mesmo dentro de sua família, você não será capaz de obter qualquer atenção. No entanto,
Você age tão desrespeitosamente e é rude com seus anciãos. As palavras de Shen Xiu fez Nieli recordar de seu passado. Antes da Cidade da Glória ser destruída, Nieli era certamente muito fraco. Assim como disse Shen Xiu, ele havia permanecido na categoria lutador de nível bronze de 3 estrelas e não conseguia avançar mais. Nenhuma atenção foi dada a ele, não importa se ele estava dentro do instituto ou de volta à sua família. Ele foi tratado como se fosse pó. Se não fosse por Nieli salvar Ezion sem qualquer consideração pela sua vida, nem sequer seria possível obter o favor de sua deusa. E Ezion já era uma espiritualista demoníaca de nível prata, uma estrela naquele momento. A distância entre os dois era como um abismo. No final, Nieli não estava sequer qualificado para lutar ao lado de Ezion. Ele só pôde assistir quando Ezion morreu pelas garras de uma besta à sua frente, como seu corpo lentamente submergiu na areia do deserto. Isso sempre foi um espinho no coração de Nieli. Com pura sorte, ele saiu do deserto sem fim vivo. Nieli teve vários encontros misteriosos e percebeu que mesmo o chamado talento da força da alma também poderia ser melhorado. Se essa fosse sua vida passada, Nieli certamente não teria coragem de refutar quando fosse criticado por um professor. Mas ele era outra pessoa agora. Ele está confiante de que um dia ele vai deixar essas pessoas que subestimaram ele saberem que ele vai chegar a um reino que eles não conseguem nem imaginar. Desde que ele voltou, ele deve ser indomável, mesmo que isso signifique abater qualquer deus ou Buda atrapalhando seu caminho. Todo mundo estava surpreso que, embora Nieli estivesse sendo ridicularizado pela professora Shen Xiu, não havia nenhum sinal de vergonha em seu rosto. Pelo contrário, seu olhar estava firmemente travado em Shen Xiu e ele disse: Professora Shen Xiu, você sente que o reino de alma de uma pessoa decide o futuro dessa pessoa, certo? Com esse seu caráter desprezível, você só defenderá os talentosos e zombará dos medíocres. E você ainda se atreve a falar de princípios. Você está apenas tentando cobrir seu caráter desprezível. Ouvindo as palavras de Nieli, o corpo de Shen Xiu estremeceu de raiva. Ela nunca tinha encontrado esse tipo de estudante. Ele realmente se atreveu a contradizê-la tão maleficamente. As palavras de Nieli atingiram diretamente os pensamentos ocultos em seu coração, fazendo com que ela ficasse furiosa. Ela o amaldiçoou incontrolavelmente. Silêncio! Quem você acha que é para desacreditar a sua professora? Nieli franziu os lábios com desdém. Eu sinto vergonha de ter uma professora como você. Eu posso garantir que nesta classe, haverá um monte de plebeus excedendo sua imaginação. Eles terão conquistas inimagináveis. Em vez de treiná-los, pacientemente, você usa palavras duras para atacar a sua autoconfiança. Você não é digna de ser uma professora. Embora meu talento seja fraco, e daí? Um dia, eu me tornarei um espiritualista demoníaco lendário como Lord Emo e me casarei com a mais linda mulher da Cidade da Glória. Enquanto falava, o olhar de Nieli caiu sobre Ezion, que estava sentada ao longe. Seus olhos brilhavam com uma determinação absoluta. Quando viu Nieli olhando para ela, sem saber por quê, Ezion de repente sentiu seu coração acelerar. Suas bochechas ardiam vermelhas. Ela nunca tinha pensado que Nieli seria realmente tão ousado em dizer algo como isso em sala de aula. Depois de encontrar o olhar de Nieli, ela sabia seu claro significado. Exceto, em seu coração, ela não tem nenhum sentimento por Nieli. Depois de ouvir o discurso de Nieli, ela tinha um sentimento indescritível dentro dela. Ao ver a expressão de Ezion, o rosto de Shen Yui ficou vermelho. Embora ele e Nieli não fossem do mesmo nível, ele ainda se sentiu um pouco ameaçado por ele. Ha ha ha! Esta é a piada mais engraçada que eu já ouvi. Um reino da alma vermelho realmente disse que quer se tornar um espiritualista demoníaco como Lord Emo. Mesmo quando Lord Emo era mais jovem, ele já havia sido testado e mostrou ter um talento incrível. Ele tinha um reino de alma ciano. Você acha que o sucesso depende apenas de sorte? Ridículo!
Shenxiu zombou impiedosamente. Ao invés de ser um espertinho, por que você não começa a levar as coisas a sério? As próximas palavras de Nieli foram poderosas e ressonantes. Eu sei que seu coração está cheio de desprezo, mas um dia vou fechar sua boca com fatos. A aptidão não pode determinar a realização de uma pessoa. Usamos os fracos para derrotar os fortes, para superar os céus. Nós praticantes já estamos desafiando o impossível indo contra o caminho dos céus. As palavras de Nieli não conseguiam impedir os alunos da turma de sentirem o sangue ferver. Praticar já estava indo contra o caminho dos céus. Se não se opunha aos céus, como poderiam falar de cultivação? Nieli anunciou poderosamente, sem um coração lutador, sem a coragem de transformar o impossível em possível, mesmo se possuir um talento extraordinário seria inútil. Desde que eu, Nieli, nasci neste mundo, vou desafiar o impossível. Professora Shenxiu, que tal fazer uma aposta comigo? Embora Nieli tenha experimentado vários contratempos em sua vida anterior, ele nunca desistiu. Uma vez que os céus lhe deram a chance de renascer, nesta vida ele usará uma velocidade inimaginável para subir ao topo. Que aposta? Shenxiu zombou. Apostaremos que no próximo teste em 2 meses, serei capaz de alcançar o nível bronze. Se eu não o fizer, vou sair do instituto. Se eu chegar ao nível bronze, então você vai se demitir, que tal? Nieli disse sem hesitar, olhando para Shenxiu. Ouvindo o que Nieli disse, todo mundo ficou surpreso. Todos ficaram surpresos com o fato de Nieli ter proposto este tipo de aposta com a professora Shenxiu. Embora estivessem esperando que Nielai ganhasse, eles sentiam que não havia nenhuma maneira de Nielai poder ganhar. Ha ha ha! Você é engraçado o suficiente para realmente dizer que você alcançará o nível bronze dentro de 2 meses. Você acha que pode elevar sua força da alma de 5 para 100 em 2 meses? O rosto de Shenxiu estava cheio de desdém. Nieli ficou louco? Só fiz uma pergunta. Você se atreve ou não? Nieli ignorou o que Shenxiu tinha acabado de dizer. Sendo esse o caso, por que eu não ousaria? Eu não acredito que um pirralho egoísta como você possa conseguir qualquer coisa. Para quem você acha que está se vangloriando? Shenxiu bufou com raiva, tanta grosseria com seu professor. Durante os próximos 2 meses, você vai ficar no fundo da sala de aula e ouvir a aula. Shenxiu era famosa por ser irracional. Nieli olhou com desprezo para Shenxiu. Então, e daí se ele ficar de pé na parte de trás da classe? Para Nieli este pequeno castigo é superficial. Desde que a professora Shenxiu concordou com a aposta, não se arrependa mais tarde, disse Nieli enquanto caminhava para a parte de trás da classe. Eu me arrepender? Que piada! Não venha chorar para mim mais tarde. Shenxiu riu. Vendo Nieli de pé na parte de trás, algumas crianças nobres começaram a murmurar em um sussurro. O futuro espiritualista demoníaco de nível lendário foi punido a ficar em pé. TSC, então ele não tem medo de sair do instituto. Você não estava sendo egoísta há algum tempo? 2 meses para elevar sua força da alma de 5 para 100. Quem ele acha que é? Mesmo quando Lord Emo era mais jovem, ele não conseguia chegar a uma velocidade tão assustadora. Shenxiu zombou. E daí se Nieli estava sendo egoísta? Não era ela quem mandava na sala de aula? Ela naturalmente não se incomodou com o que Nieli disse. 2 meses para elevar sua força da alma de 5 para 100. Shenxiu pensou nisso como uma piada. Isso absolutamente não acontecerá. Apenas esperaremos a expulsão de Nieli do instituto. Já que Nieli foi punido a ficar na parte de trás da classe por Shenxiu, Duze ficou em silêncio por um momento. Ele rangeu os dentes, depois se levantou e foi ficar ao lado de Nieli. Nieli foi punido por ajudar os plebeus a falarem, então naturalmente, ele queria ficar junto com Nieli. Vendo que Duze estava ao lado de Nieli na parte de trás da classe, os olhos de Shenxiu escureceram e zumbiram.
desde que você também gostaria de ficar em pé, você pode ficar junto com ele. Nieli e Duzé olharam um para o outro. Seus olhos brilharam com uma sensação de harmonia e sorriram levemente um para o outro. Neste momento, Nieli sentia como se ele estivesse de volta em sua vida passada quando ele e Duzé eram melhores amigos. Duzé ainda é aquele Duzé. Depois de Duzé ficar ao lado de Nieli, Lu Piao ficou submerso em seus pensamentos por um momento e depois ficou ao lado de Nieli. Nieli sorriu e perguntou: "Por que você está aqui?" Lu Piao deu de ombros: "Ficar sentado é muito chato. Eu me sinto melhor em pé, não posso." "Haha, combina com você." Nieli riu. Lu Piao ainda era o mesmo de antes. Embora ele fale um monte de besteira, ele é uma pessoa muito leal. Esta punição não tinha nada a ver com Lu Piao, mas ele pensou em Nieli como um amigo, e os amigos devem compartilhar seus destinos juntos. Sucessivamente, 3 outras crianças plebeias se levantaram e ficaram ao lado de Nieli. Nieli pertencia a uma família nobre, mas ele assumiu o risco de se retirar do instituto para falar por eles. Eles eram gratos por isso, então eles sentiram que eles tinham de apoiar Nieli. Com esses irmãos ao seu lado, Nieli sentiu que não era tão ruim ser punido e seu humor ficou excepcionalmente alegre. Quando viu isso, a expressão facial de Shen Xiu se tornou feia. Ela pôs um rosto frio e continuou sua palestra. Depois de ser testado, entre os alunos desta classe, Ye Ziun, com o reino de alma ciano, tem uma força de alma de 86. Shen Yu e Xiao Ninger ambos têm um reino de alma verde, com uma força de alma de 78. Eles vão em breve chegar ao nível bronze 1 estrela. Parabéns a eles! Shen Xiu disse levemente. Seu olhar caiu sobre Nieli por um momento. Este é o verdadeiro talento. O que é Nieli comparado a eles? Ouvindo as palavras de Shen Xiu, os alunos da classe todos gritaram de surpresa. Um reino de alma ciano, com uma força de alma de 86. Essa pessoa incrível estava realmente em sua classe. Com tal talento poderoso, ela tem a chance de se tornar uma espiritualista demoníaca de nível lendário. Quanto a Shen Yu e Xiao Ningir, eles também tinham talento extraordinário. Suas realizações futuras eram ilimitadas. A origem de Ye Ziun era desconhecida, ela tinha uma aparência jovem e bonita com um talento extraordinário e um ar misterioso. Isso fez dela a figura mais deslumbrante da classe. Quanto a Xiao Ningir, sua aparência não era pior que a de Ye Ziun, mas seu talento era ligeiramente inferior em relação a ela. Não importa o que, as pessoas comuns não tinham a esperança de alcançá-las.